Olá, meus amigos, aqui Bolívar, canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, dia 24 de julho, aqui cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O assunto do vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o segredo. Então, muitas pessoas já escreveram sobre segredos, existem uns segredos de Fátima aí que falam questões históricas que estão para acontecer no nosso mundo, que já estamos vivendo, né? Vivenciando, e também questões de profecias, e existe também a questão do segredo interior, que haveria um segredo, então, que tornaria a vida do ser humano melhor, que abriria muitas portas. E existem também os achados, né, dos evangelhos perdidos, os apóstolos, onde o evangelho de Tomé, né, fala que o ser humano teria esse segredo dentro de si mesmo, que Cristo colocou isso, então, né? Então, logicamente, todas essas questões são reais, mas tudo remete que esse segredo se encontra no interior, no nosso interior. Então, gostaria de compartilhar, pessoal, alguns segredos ou ensinamentos que eu recebi de pessoas. Eu acredito muito que Deus se manifesta assim, por meio de pessoas, e pessoas assim que resolvem manifestar aquilo que elas têm na essência delas, né? Porque esse é um grande segredo também do Criador, né? Vocês já notaram que cada ser humano é diferente um do outro, né? Que a obra do Criador ela é ímpar. E isso tem a ver com a essência íntima de cada coisa, de cada pessoa, né? Então, na minha existência, tá, eu recebi, o primeiro grande segredo que eu recebi foi uma revelação por meio dessa pessoa aqui, esse ser aqui, ó. Escreveu esses livros, né? Muitos livros. Samael Aun Weor, né? Esse livro aqui é Educação Fundamental, um livro que fala muito sobre família, sobre despertar da consciência. Fala aqui, ó, o despertar da consciência desde os bancos da escola, né? O que essa pessoa aqui, né? O que esse ser aqui ele me ensinou? Então ele me ensinou que é o seguinte, ó, existe uma ciência anterior à Terra, existe uma ciência cósmica, e essa ciência já é anterior ao ser humano aqui, ser humano terráqueo, e é isso justamente o que Cristo trouxe para nós, né? De forma viva, de forma direta, né? Ele ensinou, e esse ensinamento, então, essa ciência, que é uma ciência espiritual, digamos assim, a parte real, prática, do que Cristo quis nos trazer, o que Ele nos trouxe para nós. E a vivência desse ensinamento é o que liberta o ser humano, né? Então, falando numa linguagem assim bem universal, bem assim, não religiosa, digamos, uma linguagem mais científica, o ensinamento que ele ensina, né, que é aquele vigiar e orar e negue-se a si mesmo, tudo aquilo que é uma forma de resgatar a nossa essência, que nós temos que resgatar a nossa essência. Por que isso daí, né? Então o Samael Aun Weor ele fala o seguinte, ó, tudo que existe no universo gravita em redor de algo, tá? Então isso aqui é uma lei cósmica transcendental. Então significa o seguinte, ó, traduzindo, que nós, na verdade, nós estamos sempre seguindo alguém, tá? O ser humano está sempre seguindo alguém. Ou ele segue alguém que traz uma mensagem de libertar, ou ele segue um ditador, ele segue um tirano, ele segue alguém sempre, ou ele segue as ideias de alguém, mas está sempre seguindo alguém, tá? Isso existe então no mundo das ideias, no mundo da física, os planetas também são assim, eles estão sempre gravitando em redor de algo no universo, né? E se aquele planeta ele não quer gravitar em redor daquele algo maior, no caso, nossos planetas aqui, eles gravitam em redor do Sol, certo? E se esse planeta ele não quer mais gravitar em redor daquele Sol,
então pior para ele, porque vai passar algum corpo maior e vai arrastar ele atrás, né? Ele vai acabar se transformando em cauda de cometa. Então, digamos assim que toda pessoa, né, usando essa mesma lei, toda pessoa ela deveria gravitar em redor do ensinamento real, que significa a consciência. Né? Então ela gravita em redor da consciência e por meio dessa gravitação em redor da consciência ela colhe os frutos. Se ela não quiser gravitar em redor da consciência, então ela vai embarcar em alguma ideia furada, que é a questão da cauda de cometa. Os planetas que não... As luas também, esses planetas mortos, né? Então eles acabam se transformando em cauda de cometa, que é a famosa cauda do Hercólobos, né? A cauda do Nibiru, né? Ele anda por aí, andando pelo universo, seguindo a órbita dele, e todos aqueles planetas assim que não estão adaptados à realidade, acabam muitas vezes sendo tirados de órbita e se transformam na cauda do Hercólobos, tá? Então isso é o que acontece, tá? Então essa lei maior, né, que o Samael Weor explica o seguinte, ó, o ser humano já traz na essência dele esses dados, esse segredo, esse grande segredo, tá? Mas só que a essência nossa ela está condicionada, então nós precisamos fazer um trabalho para tirar os condicionamentos da nossa essência. Então esses condicionamentos eles foram ditos como 7 pecados capitais, tem vários nomes, e também os condicionamentos que os donos desse mundo colocaram em nós, né? Como seres humanos, ou seja, ideias falsas, venenos mentais, dá para chamar, né? Todas essas ideias dogmáticas que existem, dá para ser levado como venenos mentais, né? Todas as ideias que tentam localizar a libertação do ser humano fora, né? Fora, numa coisa externa, então tornam ele escravo. Então esse foi o primeiro grande segredo, né? Que está na essência nossa, esse segredo, e que nós precisamos fazer um trabalho para nos libertar esse segredo, tá? Depois, o autor do livro Hercólobos aqui, ó, né, eu tive a bênção de estudar na escola dele, né, durante mais de 10 anos. Então aqui ele ensina o seguinte, esse é um livro que ele deixou para a humanidade, né, falando o que vai acontecer agora nos nossos tempos, com a passagem do planeta Hercólobos aqui pela Terra, né? Fala do processo de seleção que vai acontecer no nosso mundo também, né? A seleção das pessoas, e ele fala do como está o nosso planeta, né? Mas o ensinamento o grande segredo que eu recebi dele aqui é que esses nossos condicionamentos internos, eles se compõem de detalhes, né? Pequenos detalhes. E então ele ensina aqui num dos capítulos, ele fala sobre a morte do ego. Como fazer, né, para desintegrar o ego e libertar a nossa essência. E daí essa essência, tudo vai gravitar em redor dela, né? A essência em nós é o nosso sol interno. E ela é o nosso ponto de gravitação interior, tá? Então quando a pessoa faz um trabalho com a essência, todos os elementos da vida dela começam a gravitar em redor dessa essência, né? Se a pessoa coloca isso em primeiro lugar, né? Entende? Então esse é o reino dos céus, né? Que Cristo colocou esse ensinamento, é que você tem que trabalhar para libertar a tua essência em primeiro lugar. Depois as outras coisas, então, elas vão gravitar em redor da essência, né? Os elementos que a gente necessita para conseguir a autorrealização, ou seja, a autoconsciência e a consciência das coisas maiores, tá? Então tudo isso foram segredos que eu considero incríveis. E talvez o maior segredo que eu recebi na minha vida, porque ele abriu as portas para os outros, eu recebi desse senhor aqui, ó, o Norberto Keppe, tá? Então, o que o Norberto Keppe ele falou, né, entre milhares de descobertas que ele fez, né, de coisas em benefício da humanidade, é que a consciência e o bem não é opcional. Não é opcional você
manifestar aquilo que você sabe ou não, você pode ou não. Não, aquilo que você trouxe no teu ser, aquilo que é a tua estrada, aquilo que você precisa fazer não é opcional. Você precisa manifestar aquilo para você ter sanidade, para você ter equilíbrio interior. E nesse sentido, então, que esse foi um dos grandes segredos, porque no momento que eu entendi isso, eu comecei a fazer, então, manifestar aquilo que eu trazia em mim, né? E eu acho que cada ser humano traz também, né? Todo ser humano é único e traz uma coisa maravilhosa para a humanidade. Então, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, né? A questão do plano de ajuda, né? O que nós estamos realizando o trabalho a respeito do planeta Hercólogos. Quando eu tinha 12 anos de idade, então eu tive uma série de mensagens assim sobre essa questão desse planeta, né? Vendo o que está acontecendo hoje aqui no nosso mundo. E aquilo me perturbou a minha essência durante muitos anos, a minha alma. O que eu ia fazer com aquelas informações, né? Depois, com o passar dos anos, então eu tive a comprovação, quando eu recebi o ensinamento desse autor, né? Que foi um grande líder espiritual da humanidade também. E antes de desencarnar, ele deixou então esse livro, né? Então, pessoal, quando eu recebi esse livro, eu fiquei com aquilo, mas para mim era opcional ainda, né? Passar essa mensagem adiante ou não, né? E atualmente eu percebo assim que todos precisam saber da verdade, né? Então, gostaria de parabenizar, né, todos esses canais que tem aí no YouTube, essas pessoas de muita coragem, né? Que também são instrumentos, né, da verdade, da consciência, e que estão falando sobre a questão do Hercólogos, falando, né, muitos chamam de Nibiru, porque isso não é uma questão só de uma mecânica celeste, isso tem um significado também espiritual para a nossa raça, né? E o V.M. Rabolu aqui no livro, ele fala então, ele explica isso, que a pessoa precisa fazer um trabalho interior para elevar sua consciência, e para que ela, não é que alguém vá selecionar ela, é que ela vai se selecionar, de acordo com a aceitação da verdade ou não, né? Então, se ela resolver priorizar essa essência, resgatar a sua própria essência, né? Existem muitas pessoas fazendo trabalhos lindíssimos nesse sentido atualmente no planeta, né? Tentando resgatar a essência do ser humano. Então, todo mundo que está trabalhando nessa linha, resgatando a essência do ser humano, está passando por um processo de seleção e está também se selecionando. E então isso é muito bonito, porque é a vontade do Criador que essa civilização, né, o famoso separar o joio do trigo, né, que Cristo falava a nível interno e também exterior, é da vontade do Criador que isso aconteça, né? Então todas essas pessoas, pessoal, que sempre seguraram a humanidade nas trevas, acredito que o tempo delas acabou, né? Vocês devem imaginar que o tempo delas está terminando nesse planeta. E todas essas pessoas que são chamadas, então, né, que resolveram, então, realmente fazer o bem para a humanidade, realmente falar a verdade, realmente ser um instrumento dessa lei maior, né, e resolveram resgatar a sua essência, todas essas pessoas, elas terão, assim, a proteção, a misericórdia divina. E esse, então, é o objetivo do plano de ajuda, tá, pessoal? O objetivo do plano de ajuda é ensinar como fazer um trabalho interior para resgatar a consciência. É um trabalho, assim, simples, interno, voluntário, gratuito, que a pessoa faz por ela mesma, ou seja, não, né, vai fazer assim, não por ela mesma, porque sozinho a gente não faz nada, né? É com ajuda divina, pessoal, que a gente faz isso, né, no nosso interior. E quando se faz isso, automaticamente se une com outras pessoas também, que estão subindo nesse caminho, tá? Então esse vídeo, pessoal, é um vídeo assim explicativo, para explicar para vocês que o que está acontecendo no planeta, o que a gente está fazendo, o objetivo desse curso,
né? O objetivo que é em forma de um curso, mas ao mesmo tempo transmite uma mensagem superior e que todo mundo é convidado e isso não tem preço nenhum, né? Embora tenha regras, nós tenhamos regras, né? De participação, tudo, mas assim, não existe custo de nenhum tipo. A única coisa que a pessoa tem que fazer é ela assistir, pegar esse ensinamento e praticar e aceitar a nível interno isso que nós ensinamos e que nós recebemos, então, desses grandes seres, né, que vieram antes de nós e que transmitiram para nós essas mensagens. Então a gente vai retransmitir essa mensagem, tá? Eu deixo para vocês um ótimo domingo e a gente se encontra amanhã, então, no curso, pessoal. Eu vou deixar o formulário aqui das inscrições do plano de ajuda aqui nesse vídeo para vocês também. Se vocês gostaram, partilhem esse vídeo com algum amigo, com alguém que precisa. Não deixem de compartilhar, tá? Que assim como a gente, todo o bem que a gente faz, tudo que sai de nós, entra em nós de novo. E a maior ajuda que a gente pode dar para um ser humano é a ajuda na forma da consciência, né? Porque a pessoa que tem a consciência, ela tem a luz interior. E aí ela guia todas as outras formas da existência, os outros aspectos da existência dela, né? Valeu? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.